Olhamos para o fogo porque ele lampeja, porque brilha. É a luz que capta o nosso olhar, mas o que faz o homem ficar perto do fogo nada tem a ver com sua forma luminosa. O que nos atrai para o fogo é o calor que sentimos ao chegar perto dele. O mesmo se aplicava a ela. Oi pessoal, vocês estão ouvindo o 21º episódio dos Quatro Cantos, o nosso podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama Minha Aloin, a gente vai comentar os capítulos de 56 a 59 do Nome do Vento. Já aviso desde agora que a gente tinha anunciado no episódio anterior que seria só os 56 e 57, mas na hora de montar, né, o roteiro e de separar as pautas, pareceu fazer mais sentido a gente ir até os 59. Então, se vocês estão lendo junto para nos acompanhar, deem pause no episódio, leiam lá, é rapidinho, os 58 e 59, e voltem e deem o play de novo. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo hoje a Júlia Neves. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E a Rayane Molinari. Oi, gente, tudo bem? A gente lembra também que agora vocês podem nos apoiar no Catarse. A gente já tá com uma campanha que tá muito legal. A gente já tem 6 assinantes. Mas, enfim, já são assinantes a mais do que a gente tinha no último episódio que a gente gravou. No último episódio, exato. Vocês sabem que vocês estão ouvindo esse episódio provavelmente 2 semanas depois que ele foi gravado. Então tem esse delay aí, né? Uhum. Então, se vocês assinaram nesse período de 2 semanas, vocês vão ser anunciados no próximo. Então a gente quer mandar o nosso agradecimento aí pro Lucas Queiroz, pro Paulo Felipe Alves, pra Tainá Bustamante, pra Josiane Zambon, pro Ramon Fernandes e pro Felipe Vidal, que são os nossos apoiadores. Valeu, galera. Muito obrigada. A gente tem valores diferentes que vocês podem doar e dependendo do valor vocês recebem recompensas, além de também participar do nosso sorteio mensal. Nosso primeiro sorteio já aconteceu, né, quando a gente tá gravando isso, e a Tainá Bustamante já recebeu a edição de 10 anos do Nome do Vento dela, né, ilustrada, bonitinha, com vários apêndices e tal. Então, passando por essa introdução, vamos à discussão dos capítulos aqui. O nosso capítulo 56, o primeiro de hoje, se chama Mecenas, Mocinhas e Metheglin. Esse capítulo começa exatamente de onde para o capítulo 55, que foi o último que a gente discutiu, né? Uhum. Onde o Kvof tinha acabado de terminar a apresentação dele na eólica. Sim, que foi aquele silêncio para depois o aplauso todo, né? Exatamente. A emoção do momento. É. Ele começa, bom, como eu disse, exatamente onde parou o outro, mas com o Kvof muito tenso e uma coisa que a gente não vê o tempo todo, o Kvof duvidando de si mesmo, né? Ele tá Sim. inseguro. Uhum. Eu achei muito legal esse parágrafo, sabe? Porque mostrou um lado um pouco mais humano, assim, dele, sabe? Uhum. Que a gente vê ele realmente como, cara, ele fez uma apresentação pra um monte de gente, ele tava nervoso. Se mesmo ele não demonstrando, né? E ele começa a duvidar se ele foi bom o suficiente, se as pessoas, né, tiveram a sensação que ele teve quando ele tocou. Porque uma coisa às vezes é tocar pra você e outra coisa é você tocar pro público, eu acho. Isso, ele até menciona isso, que ele fica na dúvida se o pessoal se emocionou com a música em si ou se com ele tocando a música, né? Porque tem a diferença, ele ficou na dúvida se, tipo, será que eles gostaram de mim mesmo ou eles só gostaram porque foi essa música? Uhum. Eles gostaram da música, então, assim, dá um senso de realidade maior pra ele mesmo. Sim. E também porque ele teve, né, dificuldades, a corda arrebentou pra dar aquele susto, todas essas coisinhas. Uhum. É claro que a dúvida dele é bem justificada, né? Claro. As pessoas só se emocionaram com a música porque ele entregou ela bem, né? É, da forma que tem que ser entregue, né? Caso contrário, só ia pesar contra ele ter tentado tocar uma música tão difícil quanto era a do Sir Savian e da Aloin e tivesse estragado tudo, né? Uhum. Então, é perfeitamente compreensível, mas é uma insegurança que num mundo ideal ele não precisaria ter. Mas faz um sentido, né? A insegurança. Até porque música é uma constante pra ele, né? Uma coisa que ele é muito apegado, muito mais do que quase qualquer outra coisa. Uhum. Né? Tem um episódio aquele que a gente brincou que ele ficou triste porque mataram a família, mas quebraram o alaúde. Aí foi difícil. O alaúde foi o estopim, entendeu? O alaúde foi o problema máximo. Perdi meus pais, perdi meus amigos, mas o alaúde. Fui morador de rua, uma criança perdida, mas a pior coisa foi o alaúde. O alaúde. Tem um outro motivo pelo qual o Kvof pode ficar
bem seguro aqui, que é a dívida dele, né? A gente não pode esquecer que, para além do orgulho, para além do amor dele pela música, ele também tá indo, e talvez principalmente tá indo tentar ganhar a gaita de prata lá na Eólica, porque ele tem uma dívida para pagar. E uma dívida que ele não tem nem perto do dinheiro. Uma dívida alta, né? Eram 4 talentos que ele pegou emprestados com a Devi, né? Foi. Uma das coisas que o Kvof nota logo depois desses momentos de tensão dele aí é que a corda que estourou, né, pouco antes, quando ele tava se apresentando e que quase estragou a apresentação dele, mas ele conseguiu contornar a situação, ela não pareceu uma corda que se arrebentou casualmente, né? Naturalmente. Ele diz aqui que ela não estava nem gasta nem defeituosa. A extremidade partida estava perfeita, como se tivesse sido cortada com uma faca ou uma tesoura. E ele verificou antes, ele conferiu tudo direitinho pra ver se não tava gasta, se precisava trocar e tudo mais. Daí ele fica pensando, tipo, tá, arrebentou, mas como, né? Porque não tinha como ninguém cortar, em tese. Sim, aí a gente já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Pera, o que realmente aconteceu aqui, né? Mas a gente é levado pelo momento nessa primeira parte, né? Porque a gente quer ver ele ganhando. A gente quer ver o que vai acontecer mesmo, né? Então... Eu gosto do como essa questão da corda é tratada, porque ela é bastante discreta, né? Ela vai surgindo até a possível resolução, que eu acho que a gente vai discutir um pouquinho mais depois. Eu acho que lendo, assim, nessa parte, a gente fica assim, tipo, curioso, mas a gente não aprofunda muito nisso, porque a gente tá esperando outras coisas, né? Sim. Virem no capítulo, então a gente nem... O que eu acho legal é que ele citou ela aqui, sabe? E não só no futuro. Não, sim, é o que eu tô falando. Ela tá ali, ela tá aí pra gente ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, como você falou. Mas depois também, a gente, enquanto leitor mesmo, a gente acaba esperando outra coisa. Então, assim, mesmo que a gente fique curioso, a gente acaba se concentrando nas outras partes. E a gente esquece também, tipo, tá, ok, beleza, passa pra próxima. É tipo isso, sabe? Que acontece depois aqui. A gente vê. Depois a gente vê. Não interessa, eu quero saber da gaita. E isso é uma coisa que não é fácil de fazer, viu? Enquanto escritor, né, o Patrick, ele tem muita habilidade pra botar as coisas numa ordem em que ele não tenha que trazer um monte de informação lá no final pra que faça sentido. Sim. Né? Não saia tudo ao mesmo tempo. Eu tava lendo essa semana um livro chamado The 10,000 Doors of January, que é um dos concorrentes ao Prêmio Hugo desse ano, né? O que é o prêmio mais importante de fantasia e ficção científica, que por sinal Patrick Rothfuss nunca ganhou. Mas porque ele tem pouquíssima coisa publicada, né? Mas talvez, quem sabe aí com The Doors of Stone, que tá sendo super aguardado. Vamos esperar, né? Bem, de qualquer maneira, esse romance da Alyx aí, ele tá concorrendo, e eu gostei bastante dele, mas uma habilidade que ela não teve foi fazer justamente isso. Plantar pistas. Plantar pequenos momentos durante o livro que não comprometessem o ritmo, mas que ao mesmo tempo não fizessem tu parar toda a história pra pensar neles, né? Como esse caso aqui. Então, quando tem o plot twist lá na frente, o cara te dá todas as informações na hora. Na hora. O vilão, no caso. Então, acho que aqui o Patrick, ele tem essa habilidade muito bem e aparece em vários momentos, né? De esconder pistas, assim. O tempo todo, assim, é impressionante. E você não pega na primeira leitura. Às vezes até nem na segunda. E você fica, caraca, como que eu não vi isso, sabe? Eu tô lendo O Nome do Vento pela 3ª e 4ª vez, né? Porque eu sempre leio 2 vezes. Uma pra lembrar e depois outra pra montar o roteiro. Tem coisas que eu ainda me surpreendo, sabe? E tem coisas que eu leio a primeira vez e não vejo, leio a segunda e vejo, então... E às vezes a gente não vê e a gente discute aqui e você fala, caraca, como é que eu não vi isso? É isso que eu ia falar. A gente descobre aqui na hora. Na hora, sim. E eu imagino que muita gente também deve saber de coisas, né? Então, quem souber que a gente não falou nada, pode comentar, né? Isso, por favor. A gente discute. Percebeu, a gente pulou, sei lá, acontece, gente. Então, podem mandar comentários pra gente que a gente tá sempre olhando, sempre respondendo, beleza? O Eric, ele tem muito disso. Às vezes ele fica quietinho assim no episódio, porque hoje ele não tá aqui, né? Mas às vezes do nada ele fala assim, não, mas aí também tem isso. É uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Nunca nem tinha reparado. Eu fico, nossa. É verdade. Toda essa insegurança do Kvof, inclusive ele faz uma coisa que eu acho que todo mundo faz nesses momentos, que é tipo, já perdi, pelo menos eu vou perder com dignidade, né? E ele pensa no Ambrose também, né? Sim. Eu não vou fazer uma cara triste, porque eu quero mostrar que eu, né, sou superior. É tipo isso. Isso aí foi exatamente eu no dia da defesa do meu TCC. Já era, não vai dar. Pelo menos eu vou lá e vou tentar defender. Mas deu certo, como com o Kvof, porque ele vai até o Stackion, né, pra receber já um aperto de mão com um sorriso, e aí na mão o Stackion dá pra ele a gaitinha de prata. Que eu achei muito fofa a forma dele dar. E muito filho da mãe também, mas eu achei fofo. Porque a ação dele de entregar
é a mesma ação que ele faz pra dispensar. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica, assim, nessa expectativa, também dá pra ver que é um costume dele fazer isso, né? Pelo menos é o que dá a entender. Ele tem esse costume de fazer esse suspensezinho. Uhum. A gente não viu isso antes também, né? Isso. Então pra gente era um suspense. Até aí só ele ganhou. E aí, quando ele fez o mesmo movimento, você cai mesmo nessa, né? De, não rolou. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Porém, foi dessa vez, né? Como não podia deixar de ser, né? Uhum. E junto com isso, então, o Kvolf ganha o prestígio, ele vira conhecido entre o círculo de artistas de Imri, e ele também tem muito mais oportunidade de ganhar dinheiro. Uhum. A cena corta aí, a gente vai pra uma conversa do Kvolf com o Simon e com o Willan logo depois que ele saiu do palco. Gente, o Simon, que coisa mais fofinha. Sério, me deu vontade de dar colo pra ele. Muito bonitinho. O Simon parece eu quando tinha, sei lá, 6 anos e meus pais me fizeram ver A Corrente do Bem. Nossa, que sacanagem. Eu fiquei revoltadíssimo. Como é que vocês mostram esse filme pra uma criança? Esse filme é pesado pra caramba. Aliás, todos os filmes desse ator, né? Todos dele, nessa época, quando eu era pequenininho, assim, eu morria de chorar aquele Inteligência Artificial também. Chorei pra caramba. Eu não lembro quem é o ator porque eu era muito pequeno. O Inteligência Artificial, ele é... Eu chorei muito. É o do Sexto Sentido. O menininho do Eu Vejo Gente Morta. Tá. Ele fez muito filme nessa época, assim, Eu vi, aliás, uma série, mudando de assunto totalmente agora, gente. Eu vi uma série com ele agora, sabe? Mais velho. Eu quase não reconheci, ele tá muito diferente. Pesquisem, pessoal, sabe? Procurar depois. Eu ia seguir desviando do assunto porque eu ia falar do Fred Highmore, mas acho que eu não vou. Não vamos até aí. E o Willan também tava com os olhos vermelhos, ele só não foi tão vocal quanto a isso, né? Uhum. Ele até tenta dar uma atenuada pro lado do Simon, e aí o Kvolf olha pra ele e vê que ele também tava com os olhos vermelhos. Uhum. Acho engraçado, porque o Willan, ele tenta fazer essa pose de forte, não choro e tudo mais. E aí, a gente vê que ele também tava chorando, né? Ele também se emocionou, ele só não queria demonstrar. Sim. Uhum. E o Simon, ele mais aberto mesmo, tá nem aí. O Simon é mais aberto, né? Isso, assim. Deixa a emoção fluir. Ele fica muito mal, cara. Ele fica muito mal durante um tempo, assim. Você vê que realmente que ele sofreu com o negócio. Ele tá abalado. Ele não né? consegue nem conversar. Aí ele vai e apoia, assim, no pescoço do Willan. Tipo, pedindo colo mesmo. Muito fofo, cara. Tá arrasado, tadinho. Arrasado. E o Simon, inclusive, diz logo depois que ele não entende por que muitas pessoas não estavam tão emocionadas com a música, mas estavam parabenizando o Kvolf pelo que ele fez, né, com a música. Uhum. Pelo fato dele ter conseguido tocar sem a corda e tal. E o Willan até responde que quem tá elogiando a música não é músico, quem tá elogiando o Kvolf é músico. Uhum. Aí eles ficam assim, mas é difícil fazer o que você fez? Sabe? Uhum. E aí o Kvolf já volta a ser o Kvolf, né? Uhum. Tipo, sim, é impossível isso. Passou o efeito da música. Acabou o nervosismo, ele já tava bem, né? Ganhou a gaita, já voltou a ser o... Validaram ele. E nesse momento que eles estão conversando também aparece o Stackion, né? Que é um dos donos da Eoli, que é o cara que acabou de entregar a gaita de prata pra ele, e é alguém que tratou o Kvolf bem desde o início, mas não necessariamente com alguma intimidade, né? O Deok pareceu gostar dele desde o início, que é o outro dono. Agora, o Stankion foi normal com ele, mas agora ele parece bem íntimo, no sentido de estar fazendo piadinha, tá? Né? É um personagem que aparentemente gostou dele e dos amigos dele. Ele chega chamando os amigos dele de não castrate. Aí esse meu até se arruma, né? Peraí. E outro personagem que também vai aparecer, quer dizer, já tinha aparecido, mas ele vai falar com o Kvolf pela primeira vez agora, é o Conde Trip. Não sei como fala isso, nem ideia. Eu falo Trip. Eu também falo Trip. Não sei, enfim, esse cara aí. O Conde. O primeiro nome dele é Dan, tipo, quase Dena, só que sem A. O Dan. O Dan. Ele vem bastante simpático conversar com o Kvolf. Ele pergunta quanto tempo, né, o Sir Savian ficou com o Zamir. E aí o Kvolf diz 6 anos, e que o ideal seria 7. E aí o Conde diz pra ele que isso significa então que ele voltou pra Aloin no 7º ano. O 7 aí aparecendo de novo. E tem uma outra coisa interessante aqui. Não é spoiler porque tá dentro dos capítulos que a gente vai discutir hoje, mas o Kvolf, logo mais, ele fala que ele ficou 6 meses sem ver a Dena. Olha só. Portanto, eles se encontram de novo no 7º mês. Tudo é que 7, né, com eles. Impressionante. E já que estamos falando do número 7, o Conde também dá 7 talentos pro Kvolf, né? Como quase um início de mecenato, né? Isso. Patrocínio. Ele até se assusta com o valor, né? Ele fala, não posso aceitar isso. O que eu achei legal também dele, assim, né? Mas é já esperado também. Sim. O Kvolf fazer isso. Mas
mostrando realmente que era muito dinheiro, né? Ele fica bem aliviado também, né, quando ele eventualmente aceita. Sim, tira um peso dos ombros dele, né? Ele fala, até que enfim eu consegui respirar tranquilamente, assim. Então, porque mesmo ele tendo ganhado, ele ainda ia ter que suar um bocado pra poder conseguir pagar a dívida e conseguir dinheiro. Porque ele gastou um bom dinheiro também pra se apresentar, comprando um alaúde, aquelas coisas todas. Tipo, a gaita de prata, ela dava pra ele a possibilidade de ganhar dinheiro, não o dinheiro em si. Né? Exato. E ele gastou dinheiro pra entrar, né? Sim. Então, além, né, desses 7 talentos que o Conde dá pra ele também convida o Kvof pra alguma hora vai tocar lá em casa. Né? Que também é um pouco de como funcionam esses círculos de artistas, não só no mundo, né, em Temerant, no mundo da Crônica do Matador do Rei, mas se a gente voltar um pouquinho pra círculos, né, artísticos, até aqui no Brasil, de músicos que estavam sempre indo tocar um na casa do outro, poetas, né, que, enfim, tinham esse círculo de... Sim, é normal, né? Uma espécie de elite artística, assim. Inclusive, eu descobri recentemente que o Gabriel Garcia Marques, o escritor colombiano famoso pelos 100 anos de solidão, trocava cartas com a Shakira. Sério? Olha! Nossa! Caraca, chocada. Esse é o círculo da elite artística colombiana. Faz sentido. Assim, eu nunca chutaria isso, mas... Eu também não. Nunca, mas... Tinha uma página no Facebook que era Famosos que se conhecem, tá? Olha só. Muito bom. Bom, logo depois disso também, os amigos dele mencionam que o Ambrose tinha ido embora e que quando ele foi embora, ele tava suando e trêmulo, né? O Kvof logo associa com a mesma reação que o Kvof teve logo depois de se esforçar muito por uma ligação simpática na aula do Elco Sadal. Sim, isso é muito legal também, né? Que olha os links, tudo assim, volta, né? Um explicando o outro. Então, aí você já se tocou, você prestou atenção, né? Você já se tocou o que aconteceu. Né? A gente tinha recém comentado da corda, então aqui tá, o Kvof logo formula essa teoria, ele fala uma suspeita e tal. Que é uma coisa que eu acho interessante aqui, que normalmente eu defendo o Kvof das acusações de não confiabilidade do narrador. Mas uma coisa que às vezes me deixa com uma pulguinha atrás da orelha são as conclusões que ele tira sobre o Ambrose, como essa. É claro que tudo indica dentro do próprio relato dele. Sim. Mas essa é uma coisa que me parece ser ele vendo o que ele quer ver. No sentido de que pode ser verdade, né? Mas também pode não ser, porque o Kvof não tem a prova, mas ele tá pegando pequenas evidências e pulando pra conclusão de que, ok, o Ambrose já é uma pessoa horrível, ele está sendo mais horrível. Mas, assim, eu concordo, mas me pareceu bem claro, sabe? Que foi isso que aconteceu. Eu acho que sim, mas é que é o Kvof que tá juntando esses pontos, né? De uma maneira concisa pro ouvinte dele. Então, é complicado. Eu não acho que ele tá omitindo nada, que ele tá manipulando a gente pra que a gente acredite que o Ambrose é uma pessoa pior do que ele é, mas aqui é uma coisa que nem ele tem tanta certeza assim, mas ele tá relatando igual, né? Sim. Então me parece que aí é um dos casos que pode ter algum tipo de... segunda interpretação. Para além dessa questão do Ambrose, tem também outra personagem que vai falar com o Kvof, que é a arpista que tinha tentado ganhar a sua gaita de prata, né, no nosso episódio anterior aqui. O nome dela é Marian. Ela é filha de uma pessoa importante em Imri. É filha de um agiota. Isso mesmo. Que justamente ela tem algum privilégio para estar inserida nesse círculo, né? Por melhor música que ela seja, e o Kvof elogia bastante ela, diz que ela não é excelente, mas ela é boa, né? Ela já tem uma inserção mais fácil que o Kvof aqui, por ter, né? O pai dela é bem relacionado. Dinheiro. Como tudo na vida. E o Willan tem absoluta certeza que ela tá flertando com o Kvof, né? Eu falo assim, quase se jogou pra cima de você. Faltou abrir o botão do vestido pra você, meu filho. E você nem se tocou. O Kvof até fala que é porque ele não tem nenhuma experiência, o que ok, válido. Mas parece que o principal motivo é porque ele tá ainda muito impactado pela pessoa que cantou com ele. Ele só pensa nela, né? Tá procurando a pessoa. Quando ele descobre quem é, então, aí mesmo que já era. E mesmo quando ela vai falar com ele, ele até ele presta atenção, né? Quando as personagens femininas vão falar com ele nesse pedaço de cena, ele tá prestando atenção em todas porque ele tá tentando encontrar. Então, tipo, ela começou a falar com ele já viu que não era ela pela voz. Então, tipo, acabou a atenção. Então, logo depois dessa deixa, né, de que, ok, ela é legal, mas ela não é a pessoa que eu tô procurando, ele vai, de fato, procurar a Alone dele. E aí, durante as buscas dele, tem essa passagem esquisitíssima aqui, que ele tá lá no 3º andar, que é um lugar que normalmente é tido como mais romântico dentro da Eólica, e aí ele vê 2 pessoas lá de cabelo comprido, daí ele vai abordar uma delas, daí é um cara, daí ele vai abordar outra e também é um cara, e aí eles começam a convidar o Kvof pra ir pra casa com eles, né? Assim, o Patrick Rothfuss é um cara progressista, ele é uma pessoa boa nesse sentido, mas eu acho
bem falho esse momento aqui, assim. Eu acho que foi com uma intenção e acabou saindo pela culatra, sabe? Então, aquele negócio assim, vou botar aqui uma representatividade, mas ao mesmo tempo uma representatividade errada, de forma errônea. Estereotipada. Exatamente. É mais ou menos isso que acontece. Até porque, depois a gente tem até uma sugestão de que exista um outro casal homoafetivo aqui nos livros, mas esse é o único que aparece em cena, né? Que você realmente vê, né, uma relação, né? E logo eles são representados como ultra promíscuos e... E até um alívio cômico também, né? Porque ele tá procurando, tá naquela coisa da emoção, e aí, tipo, é como se fosse uma piadinha. É, muito o que acontecia antigamente, sabe? Tipo, um casal, um gay, ele entra pra fazer gracinha, sabe? Em qualquer coisa, era... novelas, séries, essas coisas, sempre era esse papel. E não é isso, cara. Vamos lembrar que esse livro é de 2007, embora em 2007 já existisse, né, toda a crítica bem consolidada, assim, as pessoas já sabiam muito bem do que estavam falando, mas ainda assim o momento ainda era um pouco diferente, né? É um livro de 13 anos, eu penso isso pensando em quando eu era criança, como é que eram as novelas. Você lembra era o Cacete Planeta, né, que tinha o... como é que era o nome dele? Eu acho que talvez seja no Zorra Total. É o Cuecão de Couro. Não, isso é do Cacete Planeta. Era do Cacete Planeta. Mas o Zorra Total também tinha. Todos tinham. Dá pra tirar também, que assim, agora nesse período que a gente tá de quarentena, eles estão repassando muitos programas antigos, né, muitas novelas, filmes e tudo mais. E às vezes a gente para pra assistir e fica pensando assim, gente... Como a gente mudou, né? Sim, isso não seria aceitável hoje, entendeu? De hipótese nenhuma. Nesses últimos 10 anos, eu acho que muito por conta das redes sociais e muito da internet, assim, a gente começou a discutir mais e começou a abrir os olhos pra essas coisas, sabe? Acho que a gente começou a ouvir mais também, Exato. Né? Ter o relato mais pessoal, assim, das pessoas. Então, isso é muito bom. Eu concordo bastante e eu acho que, por exemplo, no Temor do Sábio, que é de 2011, não se repete um negócio desse. Tem outros problemas, mas esse em específico não. Sim. Inclusive tem outras coisas que no Temor do Sábio eu acho que ele dá uma corrigida. Até, assim, não vou entrar em questão de spoilers, mas assim, até em questão de representação de personagens femininas. Temor do Sábio, ele deu uma corrigida. Não todas, claro, porque depois ele perde a mão em algumas partes também. No Nome do Vento, você tem sempre as mulheres do mesmo jeito, aquela mulher bonita, né, aquele negócio. A mais, assim, entre aspas, forte seria Dev aqui, né, e no Temor do Sábio a gente conhece outras mulheres fortes. E elas são muito definidas também. Tem a Dev, que é a durona, tem a Auri, que é a voadinha, tem a Dena, que é a misteriosa. A linda, maravilhosa, perfeita, Isso. Rainha de tudo, do que bota. Não, mas eu já acho que a Dena, ela já é um pouco melhor nesse livro, mas ela melhora bastante mesmo no Temor do Sábio, porque ela tem nuances, assim, ela é uma personagem que tu consegue ler nas entrelinhas, o que tu não precisa fazer com a Dev, por exemplo, que por mais que seja uma personagem super carismática, né, não tem muito o que... A Dena, eu acho que é o personagem, assim, tirando o que vota e tal, que ele mais... se dedicou, sabe, a escrever até os diálogos delas, detalhezinhos, assim, que você pega realmente numa segunda leitura, assim. É o que a gente sempre conversa da Dena, né, que muita gente não gosta dela, mas às vezes é porque não teve uma segunda leitura, não teve... Assim, gente, isso acontece com todo mundo, né, pode ser, pode não ser. Mas eu, pelo menos, eu vou dizer a minha interpretação, eu com a Dena, na primeira leitura não curti tanto ela. E na segunda eu já amo, assim. E aí agora também já adoro ela como personagem, sabe? Então tem muito disso. Eu acho que isso também vai, às vezes, da mesma coisa que a gente estava falando antes na questão da representatividade. O momento que a gente está lendo também. Eu não sei, assim, quantos anos atrás as pessoas que estão ouvindo a gente leu. Mas eu li muito recente. Então, assim, a impressão que eu tinha ainda é, de certa forma, a impressão que eu tenho hoje. Porque eu não tive um processo de amadurecimento nesse período, entendeu? De mudança de opinião nem nada. Assim, não alguma coisa gritante, óbvio, né? Alguma coisa deve ter mudado, mas enfim. Então, assim, pra mim, não teve essa mudança de interpretação, assim, eu não percebi com outros olhos uma coisa que eu não teria percebido anos atrás, entendeu? Não foi a Rayane de 13 anos atrás que leu. Isso. Então, eu acho que, às vezes, pode acontecer isso. Tipo, se eu tivesse lido 10 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu teria uma impressão
interpretação diferente. Com Entendeu? certeza. A gente com 16 anos, assim, a gente não leria esse livro com a mesma percepção que a gente tem hoje. Exatamente. Eu percebo muito isso, por exemplo, nas Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma coisa que eu tenho que estar sempre relendo, escrevo, né, minha dissertação sobre, mas às vezes eu percebo coisas, trechos que eu não lia fazia, sei lá, uns 3 anos, que não é tanto tempo, mas como hoje eu já penso diferente sobre eles, não só porque eu tô relendo, mas também porque eu tive acesso ao que várias pessoas já perceberam sobre eles, né? É a coisa de aprender com os outros, leitura coletiva, etc. Sim, eu acho que discutir com os outros também é muito bom, né? Sim. Quantas pessoas já não devem ter mudado de opinião sobre a Dena muito por conta disso? Uma coisa que eu faço bastante, não me restrinjo, nem aqui, especialmente aqui no podcast, é quando eu não concordo com alguma coisa, eu acho que a gente tá no ambiente pra isso, né? A gente discutir mesmo. Bem, toda essa volta a gente acabou falando da Dena. Pulamos um pouquinho, desculpa. Não, tá, caiu no lugar certo, esse é o ponto. Porque uma coisa que eu perdi aqui agora, porque eu não anotei na hora que eu li, daí depois eu não encontrei de novo. Tem uma hora que o Kvof fala que a voz da Alone dele era como a lua refletindo nas pedras do rio, alguma coisa assim, né? E aqui tem uma pequena dica já de quem é que a gente tá falando, porque no capítulo Um Mar de Estrelas, que é o 33, se eu não me engano, é aquele capítulo que tem aquela ilustração linda do Simonetti. Do Simonetti não, é do cara que desenhou a edição de 10 anos, esqueci o nome dele. Não sei o nome dele. Ele tem um nome que poderia ser brasileiro, mas eu esqueci mesmo, perdão. Aquela ilustração onde o Kvof e a Dena sentam nos marcos do percurso pra ficar conversando à luz do luar e tal, né? E é muito associada essa imagem da lua com a Dena, e mínimo spoiler, lá no Temor do Sábio a gente vai associar ela um pouquinho também com Pedrinhas do Rio, né? Numa cena que é bem simbólica. Mas aqui, então, parece que a voz da Alone, ela reconstrói pro Kvof exatamente aquela cena da lua refletindo, né? Onde estavam só eles dois. Eu achei o nome do ilustrador. Só pra deixar aqui, é Dan dos Santos. É bem brasileiro Isso, mesmo. Viu? E daí, então, o capítulo termina quando ele acha de novo a Alone dele, e a única coisa que ele diz sobre ela é: olhei para cima, via e só consegui pensar. Linda. Linda. Deixa eu retomar o fato de que lá na página 205, que é no primeiro capítulo que a Dena aparece, que é um pouquinho antes do Mar de Estrelas, eu acho que é o 32... alguma coisa para um começo. Não, é Cobras, Calçados e Coletividades. Capítulo 32 mesmo. Que é a primeira vez que o Kvof vê a Dena. Ele também tenta descrever ela e não consegue. E aí ele também diz, tipo, a única coisa que eu conseguia dizer sobre ela é que ela era linda. E aqui ficou linda também no final. Né? Aqui, ó, página 205, bem no finalzinho. Ditos em termos simples, era linda. Né? Depois de um parágrafo todo que ele tenta descrever ela. Então, de novo, não é só porque é uma palavra óbvia, né, pra uma pessoa que tá apaixonada usar, mas o Patrick faz questão de usar exatamente a mesma palavra aqui. Porque aqui, se a gente tá lendo a primeira vez, ainda não disse explicitamente que é a Dena. Sim. Mas ele tá recorrendo a uma série de imagens que apareceram lá nos primeiros capítulos dela pra entregar isso, né, pra gente. Isso. E até é um pouquinho engraçado, né, porque ele faz todo... Acho que assim, tem um suspense nessa parte também, porque ele não entrega logo de cara que é ela, mas ele vai deixando essas pistas, assim. E agora, nesse capítulo que a gente vai entrar, né, que é o interlúdio, ele continua com esse suspense e a dificuldade de descrever e tudo mais. Essa questão da dificuldade de descrever a Dena é muito frequente nele, né? Sim. E também tem a ver com... Eu não sei, na verdade, isso é uma pequena hipótese, assim, mas tem a ver com uma coisa que também não é descritível nos livros, que são os nomes, né? A nomeação. É sempre uma coisa que é para além da explicação, ela é sensorial. Não vou explicar muito mais porque eu teria que usar um spoiler pra isso. Então a gente vai agora pro capítulo 57, que se chama Interlúdio, as partes que nos formam. Uma das primeiras coisas é quando congela exatamente naquela cena em que o Kvof olha pra cima e vê a Dena, o Bast pergunta, tá, e aí, tu falou com ela? Aquela frustração quando você tá assistindo alguma coisa e para na melhor parte. E aí? Continua. Como assim? Não pode acabar nessa parte. São cenas dos próximos capítulos, né? O Bast, ele representa muito o leitor aqui, né? Nesses interlúdios. Sim. Eu adoro o Bast, gente. Maravilhoso. É muito bom. Aí o Kvof responde pra ele que, claro que eu falei com ela, não haveria história se eu não tivesse falado. Me parece que o Kvof tá falando da história que ele tá contando. Sim. E essa é a história dele. Então isso direciona
questiona pro fato de que a Dena aqui tem um papel importante, central para as coisas que vão acontecer lá na frente, né? Pro motivo do Kvolf tá onde ele tá agora. E a gente já sabia também que ela seria assim, porque ele até fala, né, tô abrindo agora o palco pra ela, né? Ela vai entrar na história, então, com certeza, a gente sabe ele disso. Ele tá sempre evidenciando isso. Ele tá sempre dizendo que ela é importante. Ela é importante. Aquele negócio, né, o tempo todo. Não esquece. Não esquece, ó, ela é importante, tá? Além de linda. Além de linda, com orelhas perfeitas. Bom, o Kvolf, como a Rayane já tinha lembrado, ele volta pra essa dificuldade de descrever ela, mas daí o Bast entra. O Bast é maravilhoso, e dá gente. a descrição dele. Ai, orelhas perfeitas. Quem que repara em orelha, gente? Mas tu não sabe como é difícil encontrar. O que seria uma orelha perfeita, né? Que negócio assim, tipo... Mas isso também faz o Kvolf lembrar que o Bast já viu ela. O Bast diz, inclusive, que ele não viu nenhuma das outras mulheres da história do Kvolf, exceto a Dena. E ele até alfineta que volta, vocês perceberam? Assim, tipo, todas elas são lindas na sua história, né? Tipo, e eu não posso confirmar, mas ela eu posso, e ela tem o nariz torto, tipo... E isso é interessante também, porque daí chama um pouco a atenção para aquilo de o quanto disso tudo é percepção do Kvolf. Ele era um jovem bastante deslumbrado com as coisas, Sim. né? E com mulheres, então, né, era... Todas eram lindas. Ainda mais nessa primeira parte aqui, né? Então, ainda menino de tudo. Aí ficava sempre com olhos grandes, assim, né? As mulheres. O que de alguma maneira explica, né? Essa coisa que a gente já criticou aqui de ser todo mundo muito linda. Sim. Tem uma coisa também que eles falam nesse capítulo, quando o Bast fala que ele já viu a Dena. E aí o Kvolf fala pra ele, eu tinha esquecido. E teve um episódio quando a gente tava discutindo sobre a mulher misteriosa e o Arthur tava defendendo que era a Dena. E aí eu falei que as pessoas ficavam em dúvida porque o Bast já tinha conhecido ela e naquele capítulo que eu vou te falar que eles não conheciam ela. Então, só que nesse capítulo aqui ele responde isso. Porque aí ele realmente tinha esquecido que ele tinha conhecido ela. Então aqui quando o Bast lembra ele fala, é verdade, você já tinha visto ela assim. Então, mais um ponto. Era a Dena. Sempre foi a Dena, gente, desde o começo. Não tem pra onde correr. É a Dena, galera. Esquece. Aceitem. Não tem mesmo. Não tem teoria da conspiração aqui. Não. Então, quando o Kvolf ele de novo começa a tentar descrever a Dena, uma das tentativas dele é aquela frase que eu li lá no início, que eu acho bem bonita, sobre o fogo, mas ele realmente não consegue, até que ele desiste e ele se irrita, né? Não. E ele diz pro Zivan, apaga tudo que tu escreveu até aí, até esse pedaço, né? E começa de novo com a tentativa de não descrever ela. Porque aí a gente vê que ele tava ele entrou meio que num transe, né? Ele começou a devagar, ele não tava realmente contando a história pra ele escrever. E daí quando ele desperta, assim, e percebe que ele tava escrevendo, ele fica muito revoltado, até dá medo essa parte. Ele fica... Até o olho escurece, tudo, né? Muda nele. Ele arranca a folha, rabisca, joga tinta. A gente vê que é um assunto bastante sensível. Sim, super delicado pra ele, a gente percebe isso, né? Sempre quando toca nela, no assunto ela, né, tem esse... Até hoje em dia, tipo, no presente, no livro, mexe muito com ele, né? E tem uma questão também que, assim, pode ser por dois motivos, né? Mas pode ser tanto porque ele tá contando a história ou porque alguma coisa aconteceu, mas ele sempre se refere a ela no passado. Tipo, ela era, ela foi, entendeu? Ela fazia, entendeu? Então, assim, tem muito esse jogo de palavras também. Só que como ele tá contando a história, a gente fica... Eu acho que é o caso, e isso me deixou intrigado agora que tu falou, mas eu acho que é o caso, talvez, da gente procurar como é que o Kvolf fala sobre outros personagens nos interlúdios também. Que não sejam a Feluriana ou o Ktei, né? Porque... O problema é que ele não fala muito dos outros personagens. Ele fala do... Esqueci o nome do cara. Do Abenfi? Que o cronista conhece também. O Scarpin. Mas aí ele fala normal. A gente tem que prestar atenção agora. É uma coisinha que a gente pode anotar. Eu vou dar uma olhada nisso depois também. Mas o que eu ia falar que a Julia tava falando antes sobre como é um assunto muito sensível pra ele, né? Ele sempre fica meio... Lembrem que lá no capítulo 6, quando a Dena é mencionada pela primeira vez, o Kvolf, com simpatia, estoura uma garrafinha de vinho de morango, né? Como mexe com ele, né? Até hoje, assim. E é uma coisa que ele não consegue controlar. Exato. A gente não sabe o que aconteceu, né? Então isso deixa ainda mais... Foi a menção a ela que o Zivan fez, que fez ele decidir contar a história, né? Ele até então tava recusando. E aqui ele confirma isso mais uma vez. Tipo, se ele não falasse com ela, não teria história. Então, bem, vamos pro capítulo 58, que se chama Nomes para um Começo. Esse capítulo vai mostrar, então, a primeira interação do Kvolf e da Dena, né? Se reencontrando, que é logo que ele olha pra cima, assim, e vê ela. E ele trava, né?
Sim. Eu sempre fui muito bom com as palavras, mas nessa hora me fugiram todas, assim. Tadinho. Eu gosto muito da reação dela, gente, quando ela... Tipo assim, ela não... Ele vê ela, mas ela não vê ele. Ela tá subindo a escada de cabeça baixa. Ela tá triste, né? Ela tá triste, porque ela tava procurando ele também. Então, a reação que ela tem na hora que ela vê e corre, e depois ela vê, tipo, opa, tô correndo aqui na frente, todo mundo dá aquela paradinha sem graça. Eu gosto demais dessa cena. Não, é porque ela tava voltando pra mesa dela, né? Com o Savoy. Então... Ela já... Com o Savoy. Tem que soltar essa, né? Com o Savoy pra... voltar, né? Normal. Tipo, perdi ele, sei lá. E aí... Sumiu de novo? Ai, ô menino. Esse ruivinho vive fugindo. Aquela coisinha. Mas... Aí quando ela vê, me lembra... essa coisa da corrida e abraçar, né? Não abraçar... Que não é abraçar, né? Ela dá a mão pra ele. Mas me lembra uma cena de... Assim, bem, né? Bem aleatório. Não, e ele fala que a impressão que tinha é que ela ia correr mesmo e abraçar ele. Só que, tipo, ela chegou perto, ela ficou meio... não posso fazer isso, não. Não posso fazer isso. Tipo, fica sem graça, né? Aquele negócio, tipo, opa, pera, eu não te conheço, teoricamente. Então, tipo, vamos fazer o teatrinho aqui, né? Então... E isso eu acho particularmente engraçado, porque depois, nesse capítulo mesmo, então não é spoiler, o Volt, ele convence a ele mesmo de que ela não lembrava dele. E tipo, ela saiu... ele bota isso na cabeça. E ela saiu correndo em direção a ele. E tipo, menino, você é muito inocente, cara. Aí o que o William falou se aplica. Sim. Que aí ele fica tipo, poxa, nem de mim ela lembra, sacanagem. Poxa, ela só correu pra você, cara. Como é que uma menina totalmente estranha, entre aspas, corre em direção a você e você, tipo, não se toca que ela lembrou de você, sabe? Tipo, lá embaixo ela lembrou de você. Ela lembrou do menino que tocou a laúde lá no acampamento, meu filho. Então... Que fez ela chorar também no acampamento. Ela chorou, né? Eles tiveram uma mesma ela reação. chorou, e ele também. Uma coisa que eu gosto muito, que a gente tá falando da reação da Dena em relação a ele, é que a Dena, ela tem uma personalidade muito marcada. Ela não é uma personagem, não é uma personagem de um lado só, né, como a gente tinha falado antes, porque além do ela é misteriosa, a Dena é extremamente debochada. Sim. Ela faz muita piada o tempo inteiro. E aqui, essa primeira interação deles é exatamente isso, né? Ela vê que o Wolf tá nervoso. Sim. E aí ela começa a provocar ele, do tipo, ele chama ela de minha senhora, e aí ela começa a tratar ele super formal, né? Minha senhora? E ela fica até surpresa, né? Tipo, Mas aí ela entra no jogo. Eu acho que na cabeça dela, provavelmente, devia ser realmente um jogo que ele tava fazendo. Eu acho que sim, eu acho que na cabeça dela ela não porque a gente não tem o ponto de vista dela. Mas eu não acho que ela pensou assim, poxa, ele acha que eu não lembro dele. Eu acho que ela percebeu no final, né? E aí... Quer dizer, Uma coisa já batida quando o assunto é Kvof e Dena se encontrando, vocês lembram que lá no capítulo que o Kvof vai atrás do Elodin, né, pra querer que ele ensine nomeação, uma das coisas que o Elodin diz é: você sabe quais são as 7 palavras? Não, foi numa coisa de admissão, né, foi na admissão dele, né? Foi na admissão dele pra universidade. O Elodin pergunta quais são as 7 palavras que fazem uma mulher se apaixonar e tal. E aí lá nesse episódio a gente comentou que um desses exemplos de 7 palavras foi a primeira vez que eles se viram, que o Kvof fala... Mas é em inglês, né? Em português eu acho que não... Não fecha, né? São 6. Isso. E aqui de novo, olha só, aqui o Kvof diz pra ela, as suas ordens, minha senhora. 5 palavras em português. Em inglês é I'm at your service, my lady. Então, 7 palavras. E aí a Dena responde, my lady? Very well, if you insist. 7 palavras. Então... tá. A primeira frase dele é I was wondering what you're doing here, né? Eu estava me perguntando o que você está fazendo aqui. Que também em inglês são 7 palavras. Então, tem essa recorrência e esse cuidado, né? De inserir isso nos diálogos deles. E isso aí a gente já vê o cuidado da escrita do Patrick, né? Porque pegar esses detalhezinhos e colocar assim, gente, uma coisa que eu fico pensando, o trabalho que não dá, sabe? A quantidade de revisão que você tem que fazer. Com certeza. Nossa. Que tem de revisão nisso aqui, que ele lê. Caraca, e toda vez a gente lê, a gente acha coisa, sabe? Impressionante. Eu nunca deixo de ficar impressionada quando eu vejo isso. Eu acho interessante, porque assim, é muito fácil, é muito difícil a gente lembrar de, nossa, eu vou contar o número de palavras enquanto eu tô nem que tu esteja relendo, sabe? Sim. Dessa vez me ocorreu, mas foi meio sorte, assim. Outra coisa que eu gosto aqui
que tem nessa primeira cena deles dois é o Kvolf descrevendo o quão paralisado ele ficou. E aí ele dá aquele exemplo da camada de gelo, né? Que é quando tu sente tudo se desfazendo sob os teus pés, assim. Sim. Foi assim que ele se sentiu quando ele... Se ele se mexesse, ele ia desmontar. Bem menino apaixonado. A partir daí, eles começam a conversar, e sempre nesse tom meio de brincadeira, né? Meio provocativo, assim. E ele descobre que a Dena cita 2 peças aqui. Uma delas é a Deônica e a outra é o Declínio de Felward. Inclusive, essa Declínio de Felward, ela é bem interessantezinha assim, porque uma das frases que ela fala pra ele, eles estão falando do casal, né? E aí ele fala, e assim fomos barcos mal iluminados na noite, e ela responde, cruzando-se de perto, mas sem saber um do outro. E isso aqui dá muito também o tom da relação deles. Sim. Porque em várias vezes eles vão estar assim, tipo, no mesmo lugar, ou perto. Não necessariamente um atrás do outro, mas eles acabam se encontrando sem querer. Ou tão sem querer quanto é possível. Me lembra muito aquela frase do outro capítulo lá, que era que eles se aproximam em círculos lentos, né? Bom, o Kvolf também, ele tenta dar a gaita de prata dele pra Dena, e ela recusa, né? Porque... Meio exagerado, né? É total fora de... É meio exagerado. Até ela fica assim, gente... tipo, menos amorzinho, calma. Tipo, não é pra tanto. Mas também é uma cena super real, né? Sim, lembrando que ele é um menino, então... Sim, ele tem 15 anos. Mas eu achei tão exagerado, tipo, peraí, calma, respira. Mas eu gosto da resposta dela, pra além desse ridículo da situação, né? Que ela diz que ela não quer ficar devendo pra ele. E isso também é uma coisa muito ela de se dizer. Sim, isso é muito dela. Ela valoriza muito a independência, e isso já era visível lá nos outros capítulos que ela tinha aparecido, né? Sim. Só voltando que eu acabei cortando o Arthur quando ele tava falando lá no comecinho, sobre a questão das peças, né? Que ele observa que ela conhece peças, assim, teatro pelo menos, e aí ele fica até surpreso quando que ela conhece uma delas e fala, nossa, não é? Muita gente não conhece. E aí ela fala, tipo, eu não sou muita gente. Eu adoro essa frase. Mal sabe ela que na verdade ela é muita gente, porque ela dá um nome diferente toda vez. Ai, muito bom. E uma coisa interessantíssima aqui é que ele aponta pra ela um alaúde de corte, que é um instrumento que ele nunca tinha visto ao vivo, e a música é uma coisa que fascina muito ele. Sim. E pela primeira vez, alguma coisa é mais importante pra ele do que a música, porque ele depois diz que ele não lembra de nada da apresentação. Nem sabe qual foi a música. Não sabe nada, não lembra nada. E aí, de novo, há pouco o Bast falou que a Dena tinha ótimas orelhas, né? E o Kvolf diz aqui que ela tem um ótimo ouvido pra música nesse diálogo deles. Em português não é exatamente a mesma coisa, porque a gente fala orelha e ouvido, né? Em inglês é a mesma palavra. O Bast diz que ela tem beautiful ears e o Kvolf também diz que ela tem a great ear, or beautiful ear, não lembro. Mas, enfim, eles... No fim, acaba fazendo algum sentido, pelo menos no jogo de palavras, o que o Bast falou, né? Depois deles terem toda essa conversa super em sincronia, né? Eles claramente se entendem e, enfim, não falta assunto. Chega o Sovoi e passa a mão, né? O braço pela Dena, tipo, segurando ela, assim. Todo protetorzinho. Marcando território. Exato. Isso. Total, assim. Total. A gente lembra, inclusive, que não muitos episódios atrás, o Sovoi tava jogando com eles e vai embora no meio do jogo e diz que é porque ele tem um encontro com uma dama, né? E muito provavelmente ele tava se referindo a Dena já. Sim, com certeza. E aí tem essa troca final na qual o Kvolf pergunta pra ela qual é... O Kvolf disse, né, que é pra eles trocarem os nomes, pra que ela dê o nome dela pra ele e ele dê o nome dele pra ela. E a Dena, curiosamente, não diz Dena, ela diz Dien, que... Enfim, marca um pouco um mistério ao redor dela, né? Por que ela não tá dando o nome verdadeiro dela? Por que ela tá fazendo ali, né? E o Kvolf dá o nome dele mesmo pra ela. Ele fala primeiro ainda. Sim, e ele fala um pouco que dá o nome também dá poder sobre ele, né? Enfim, a Dena já tinha poder sobre ele. Agora tem mais ainda. Ele até fala aqui da Feluriana, né, também. Essa parte aí também que é interessante. A gente pode falar isso mais pra frente. Podemos. Então, daí, mais alguma coisa do capítulo 58? Acho que não, acho que só, tipo, ele acaba, depois do choquezinho, né, de vela com o Sovoi, ele fica abalado, que quebra o encanto, né, que o Sovoi morrendo de ciúmes, né. Eles estavam, tipo, numa bolha ali, e aí, tipo, chega o Sovoi e, pá, estourou a bolha que eles tinham criado. E aí ele fica
Né? Sim. Vai fazer o quê? Então ele se afasta. Tchau, acabou. Respeito. Eu não sei como é que, sim, vocês sentem essa cena lendo, mas eu sinto muito essa sensação que o Kvolf sentiu, assim, de que, tipo, tá tudo funcionando e aí tudo desaba muito rápido. Bem, então vamos agora pro super capítulo 59. Enorme, dificílimo de ler. Que se chama Todo Esse Saber. Nesse capítulo, Kvolf, Simon e Willen voltam da Eólica pra universidade e eles estão bêbados. É isso. Acabou o capítulo. Que isso, galera? Sei lá, vocês têm algum comentário? O Kvolf mostra aqui que ele valoriza bastante a amizade deles, né? Sim. E o que eu acho legal aqui é só uma citação, né? Rapidinho, assim, tipo, eles não se preocuparam com a noite, né? Que tava em volta deles, tipo, bonita e tal. E ele fala assim, eram jovens e estavam bêbados, ocupados demais em saber. No fundo do coração, que jamais envelheceriam ou morreriam. Eu achei meio, caraca, me pegou assim no coração, sabe? Tipo, essa parte. É nostalgia, né? Tipo... Nostalgia do passado, É assim. bom ser assim. Não que a gente seja tão velho, mas... Eu sou... Mas, enfim. A única coisa que eu acho desse capítulo que é interessante, porque é claro que é ele que tá contando a história, né? Então, assim, quando ele fala dos... tinha 3 meninos na ponte. Tipo, um era loiro, um era moreno, o outro era flamejante. A palavra dele é aquela coisa, assim, tipo... É aquela coisa tchá. Só pra falar, tipo, ruivo. Não. Era flamejante. Ele gosta bastante dele mesmo. Sim. Ele se tem em alta conta. Tá certo também. E aqui, né, só continuando assim, sabiam também que eram amigos e que compartilhavam um amor certeiro que nunca os deixaria. Eu achei isso bem bonito, sabe? Essa citação. Assim. É rapidinho, é um capítulo muito pequeno. 3 parágrafos, né? 4 parágrafos. Mas mostra muito essa união dos 3, assim, dos 3 amigos. Eu acho que aqui também nessa parte a gente chega o quê? Tipo assim, a gente passou um pouquinho da metade do livro, né? Ou tá na metade, mais ou menos assim. Já passamos. A gente passou um pouquinho da metade e aqui a gente já tem um outro tom do personagem. Porque primeiro a gente teve ele com aquela relação familiar, aí depois a gente teve ele sozinho, abandonado, sem amigos, não confiando em ninguém. Aí depois a gente teve ele entrando na faculdade e se aproximando de algumas pessoas. E agora a gente tem uma confirmação, tipo assim, não, agora realmente fez amigos de verdade. Não é só aquela relação, tipo, colegas, mas... Não eram colegas, eram amigos. Eles são amigos, isso. Eles criaram um vínculo. Sim. E aqui é meio que a confirmação disso, que é uma coisa que foi construída, né, nos capítulos anteriores, mas que aqui... natural, né? Mas que aqui foi realmente confirmado. E que a gente viu essa construção também, né? A gente até comentou em outros episódios que, assim, ele conversa com outras pessoas, ele é igual o próprio Savoy, mas ele não entra nesse círculo de amigos. Então, os amigos dele são eles, o Willen e Simon. São esses 2 e ponto, né? São esses que é a parte mais, assim... eu vou falar família, mas entendo, né, como essa união, esse aconchego, né, que ele tem, é o mais próximo. É uma relação afetiva que eles criaram, é um laço mesmo, né, o que ele fala que é amor certeiro, né. Até que a gente falou bastante coisa desse capítulo. Olha só. Pois é. Amizade linda. Eu devia ter deixado ele num episódio só pra ele. Né? Nossa, agora vai ficar enorme esse episódio, né? Não foi por causa da Dena, foi por causa desse capítulo, entendeu? Spoilers temos? O que eu achei assim, ó, é a parte do lado da Feluriana, né, porque ele fala pra Dena. Vai avisar, não? Desculpa. Foi, não foi? Ok, estamos entrando na parte de spoilers. Se vocês não querem saber o que acontece no Nome do Vento, Temor do Sábio, Livro da Auri, Conto do Bast e no How Old Holy Came to Be, vocês podem parar por aqui. A gente também tá liberado pra falar sobre declarações do Patrick, sobre qualquer coisa. Então, enfim, estão bem avisados. Aí vão lá, terminem os livros e voltem. Diga, Julia. Não, é só essa passagem aqui da Feluriana, sabe? Não é nada demais, pra falar a verdade. Mas ele chamou a Dena de Feluriana. E a gente sabe que ele encontra a Feluriana no Temor do Sábio, né? E tem toda aquela coisa com a Feluriana lá. E aí mas a primeira adjetivo aqui, né? Vamos dizer, pra ela foi Feluriana, pra Dena. Feluriana que também é super associada com a Lua, né? Sim. Mas assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele vai se encontrar com a Feluriana, a gente também sabe que pra ele ela não é nada perto da Dena. Nada. Então... Esse é o nível... Ele faz uma hipérbole pra Dena, ele encontra a hipérbole e... eu acho muito engraçado isso da Feluriana, porque, tipo, ele sai de lá, né? Aí ele vai pra aquela ruiva. Vocês lembram o nome dela? Não lembro o nome dela. Lose. E aí, tipo, não teve nada demais, foi a mesma coisa, tipo, sabe? Caraca, menina, sabe? Ai. Mas era só isso, esse link aqui já com a Feluriana. Uma outra coisa que aparece aqui, pena que o Eric não tá aqui, porque foi ele que fez a camiseta que eu tenho, o anel da Dena, né? Sim. Sim. Vai ser super importante lá no Temor do Sábio, quando o Kvolf vai tentar recuperar ele do Ambrose. Nem fala.
Ai. E, enfim, a Dena já mudando de nome, que é uma constante da Dena, essa questão da identidade, é muito difícil. Uma coisa que me intriga aqui é que, eventualmente, ela vai falar pro Kvolf que ela aprecia bastante que ele chame ela de Dena, né? O que, de alguma maneira, dá a entender um pouco que a essência dela tá ali, porque ela sempre se resguarda muito pra ele, no sentido de que ela é com ele uma pessoa que ela não pode ser com mais ninguém. Então, é como se o nome verdadeiro dela, de alguma maneira, fosse Dena. Mas aqui não é esse nome que ela dá, né? Claro que tem todo o contexto, o Sovoi tá ali e tal. Mas nessa hora de dar o nome verdadeiro, é curioso que ela minta. Sim. Mas a gente vê que ela dá os nomes. Eu acho que a melhor forma de a gente colocar seria como se ela escolhesse ser sempre a Dena quando tá com ele, entendeu? A gente não sabe se é o nome real dela ou não, mas foi o nome que ela deu pra ele, e ela não muda também. Ela continua sendo Dena, mesmo que para as outras pessoas ela mude. Mais alguma coisa? Não, acho que foi. Acho que não. Muito bem, então a gente tá encerrando o nosso 21º episódio. Se vocês têm colocações pra fazer, se vocês querem se comunicar conosco, pode ser pra elogiar, pra reclamar, pra sugerir coisas, pra discutir o que a gente discutiu aqui. Vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais, que a Rayane vai passar agora pra vocês. Então, gente, vocês podem estar procurando a gente lá no Facebook, na página Os Quatro Cantos. Vocês têm interagido bastante, a gente tá animado, vocês mandam comentários, dicas, sugestões. E pra gente é bom também, porque é aquilo que a gente comentou nesse episódio mesmo. Às vezes tem coisas que a gente não percebe, a gente só percebe conversando um com o outro ou quando algum de vocês aponta. Dicas pequenas assim do livro, palavras que a gente não viu. Então assim, isso é muito legal. Vocês podem mandar também um e-mail pra gente, que é podcast@osquatrocantos@gmail.com. No Twitter, que é os4 em numeral cantos. No Instagram, que é podcast4 também em numeral cantos. Então, Twitter e Instagram, os dois, o 4 em numeral. Nos demais é tudo por extenso. E vocês podem estar ouvindo a gente nos aplicativos comuns, no SoundCloud, podem estar ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, Podcast Ed, qual mais, gente? Tem muito aplicativo lá. A gente vai botar toda a listinha pra vocês, como sempre, porque eu realmente, de cabeça, assim, acaba fugindo. Mas, enfim, é isso. É bom, se vocês já estão nos ouvindo pelo aplicativo que vocês gostam, então... Continua, tá tudo bem. Continue. Esse é o espírito. Isso aí. E vocês também podem nos apoiar no Catarse, né? A gente tem a nossa campanha lá, dependendo, vocês recebem recompensas por valores diferentes, então a gente vai ficar bastante agradecido. A gente tá nesse momento, quando a gente tá gravando, dia 27 de abril, em 75% da nossa próxima meta, né? Se a gente chegar a receber R$300 em apoio por mês, né, de assinantes, a gente vai ter condições de comprar equipamentos melhores, né, para que a gente possa, enfim, melhorar a qualidade de áudio, o que for. E a gente também vai gravar um episódio ao vivo, né, a cada 2 meses. Então... Eita. A gente tem muitas ideias legais, mas a gente ainda tá vendo, assim, como a gente vai botar isso pra funcionar. Então, contamos com vocês. Mas, de qualquer maneira, se mais ninguém assinar, a gente já tá muito contente, porque a gente tem uma base de assinantes super legal, a qual a gente tá... A gente tá muito feliz, né? Muito, muito obrigada, assim, muito grato também. E quem não pode apoiar, ou quem, enfim, tem suas outras prioridades, né? Ainda mais nessa época aí de quarentena. A gente já fica bastante contente com os comentários que a gente recebe nesse meio tempo. Comentários, curtidas. Mas, se vocês puderem também, assim, indicar pra outras pessoas, compartilhar pra outras pessoas também ouvirem, a gente não vai reclamar. Mas então é isso, muito obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui. A gente volta em breve com o nosso 22º episódio, onde a gente vai discutir os capítulos 60, 61 e 62. Até mais! Tchau, gente! Tchau, gente, até a próxima.